Salve, salve concurseiros! Sejam bem-vindos a seu canal focado em concursos aqui no YouTube. Eu sou o professor Marcos e vou comentar um pouco sobre a prova aí do concurso do BGE, tanto para gente como para recenseador, passar minhas impressões aqui e também, pessoal, falar sobre o número de questões para ser aprovado, para ter alguma chance aí dentro desse concurso. Lembrar vocês que eu tô com canais exclusivos aí na descrição, para quem quer aprender matemática básica, ou entrar no Instituto Federal, estudar para o Enem, ou para as Olimpíadas Brasileiras de Matemática, tudo aí na descrição, vale a pena conferir, beleza? Muito bem, bora pro vídeo. Bem, a prova do concurso do IBGE veio dentro daquilo que a gente esperava, o nível de dificuldade, as questões cobradas, tudo bem parecido com o que a gente esperava, exceto aí a parte de recenseador dentro de matemática. Não que eles cobraram coisas aí que a gente não esperava, mas eles cobraram num nível que não era tão esperado assim, tá? Como a gente sabe que alguns locais o número de inscritos para o concurso foi bem baixo, a gente esperava que fosse uma prova de maneira geral bem simples, né? Para que nenhuma pessoa pudesse vir a ser eliminada por não alcançar a quantidade mínima de pontos. E a prova de matemática, ela não veio tão simples assim. Ou seja, muitas pessoas podem ter zerado sim a prova de matemática, tá certo? Fazendo com que o número de pessoas que estavam concorrendo para uma determinada região diminua ainda mais, tá certo? Para ter uma ideia, a prova de matemática de recenseador, na minha opinião, veio com um nível parecido com a prova de agente, tá certo? De raciocínio lógico. Não que os assuntos fossem os mesmos, pelo contrário, os assuntos eram bem diferentes, mas o nível de dificuldade era parecido. Isso não é bem uma característica da banca FGV. Normalmente a FGV ela cobra no nível certo, se é nível fundamental, cobra nível fundamental, se é nível médio, cobra com um pouquinho mais de complexidade para nível médio. Isso não aconteceu bem na prova de matemática para recenseador. Poderia ter tido aí um nível um pouco mais leve, tá certo? Poderia ter sido uma prova um pouco mais simples, na minha opinião. Bem, mas mesmo assim foi uma prova bem elaborada, tá certo? A parte de conhecimentos técnicos e ética veio muito simples, tá bom? Ou seja, todo mundo fez uma pontuação bem alta nessa parte aí. Isso não vai diferenciar tanto assim os candidatos, tá bom? Ou seja, as pessoas aí vão ter mais ou menos uma mesma pontuação. E português, como esperado, sempre é a provinha mais complicada, a prova mais difícil. Teve pessoas aí que sentiram o baque da prova de português e não se saíram tão bem assim, tá bom? Para quem fez aí, pra gente ainda teve a parte de administração que também veio dentro do esperado. O conteúdo aí foi cobrado de forma bem simples, deu para fazer uma boa prova, tá? Ou seja, de maneira geral, a prova foi bem aplicada, tá certo? Parabéns para a FGV, fazer um concurso gigante desse e sair tudo bem, não é moleza, não é tarefa fácil para ninguém, mas foi bem aplicado. Fica só aí essa ressalva com relação à prova de matemática de recenseador, poderia ter tido aí um nível um pouquinho mais baixo, tá certo? Visto aí toda a situação do concurso de maneira geral, tá bom? Bem, eu não estou dizendo aqui que eles cobraram o conteúdo errado, tá certo? Na verdade, o que eu estou falando é por conta de toda a conjuntura aí, o número de inscritos, o nível poderia ter sido mais baixo aí, na minha opinião, tá certo? Bem, eu vou mostrar aqui para vocês alguns comentários, muitos falando da pontuação, então aí vocês já vão ter mais ou menos uma noção como que está, tá certo? E depois eu vou passar aqui uma geral da quantidade de pontos que você deve fazer para conseguir aí, para estar dentro do jogo, vamos dizer assim, tá bom? Vamos aqui aos comentários, ó. Obrigado, professor, pela grande ajuda, graças a você fiz 42 acertos. Francisca Andrade. Janailson falou o seguinte, fiz 42 para recenseador e 52 para SSACM. Parabéns a todos que tentaram, vocês já são vencedores. Tem gente que nem tenta, que Deus abençoe nessa aprovação. Então, veja os comentários, ó. Professor, eu gostaria muito de aprender matemática urgente, né? Então teve gente que sentiu o baque aí da prova de recenseador de matemática, viu que precisa aprender matemática. Obrigada por todos os seus vídeos, professor, me ajudou demais. Então aí a galera agradecendo aqui ao canal, coisa assim que eu faço de coração mesmo, tá certo? Primeiramente, quero agradecer a vocês, professores, graças a vocês adquirimos conhecimentos. Obrigado. Eu fiz 42 de 50 para recenseador, estou muito feliz. Gostaria de ter feito mais, mas está bom. Parabéns a todos que fizeram a prova. Fé em Deus, vamos passar. Então veja aí a pontuação, ó, acertei 43 de 50 com concorrência de 8,24, sendo que faltou muita gente, acho que vai dar certo. Então veja aqui, falando com relação à questão da falta, né? Muita gente aqui nos comentários falando
que faltou muita gente, tá? Então eu vou passar aqui rapidinho, ó. Pessoas dizendo que fez de 50 para 60, 42 pontos de 50, 40 de 50, tá certo? 34 de 50. Pessoas que fizeram aí 31 pontos, 47 de 50. E assim, pessoal, normalmente quem comenta, quem coloca, quem se saiu bem, né? Lógico que quem não saiu tão bem não vai botar. Às vezes até coloca, mas são pouquíssimas pessoas que colocam quando faz uma pontuação pequena. Então você não deve levar isso aqui em consideração como um todo. Então assim, para a gente fechar isso aqui, ter mais ou menos uma ideia de pontuação, tá? Lógico, isso aqui não está fechado, é uma ideia que eu quero passar para vocês, é o seguinte. Locais com regiões com concorrências muito baixas, ou seja, abaixo de 3, se você tiver feito 30, 32 pontos, provavelmente você passa, tá bom? Agora, se você está no local, isso para recenseador, que teve uma concorrência acima de 4, 5, 6, aí o ideal é fazer mais de 38 pontos. Aí com certeza você também deve ser aprovado. Já para a gente, locais que teve uma concorrência baixa, e o que é uma concorrência baixa para a gente, pessoal? É uma concorrência abaixo de 6 por vaga, tá certo? 7 por vaga. Aí cerca de 40 pontos aí deve dar para passar, tá certo? Já para quem teve uma concorrência muito alta, a gente sabe que teve locais aí que a concorrência deu altíssima, mais de 50 para 1, 80 para 1, tá certo? Então aí o interessante é fazer 48 pontos, tá certo? 47, 49 pontos para garantir. Se você tiver feito isso aí, tá garantido, tá bom? Bem, lógico que isso aqui não está fechado, eu vou esperar o gabarito ser divulgado pela FGV para poder falar com vocês sobre as questões que podem ser anuladas, ver se eles mudam alguma coisa. Assim que o gabarito sair, eu já apronto outro vídeo e mostro para vocês aqui a questão dos recursos para vocês poderem aí entrar com pedido de anulação de alguma questão, tá bom? De forma geral, é isso, tá certo? Então, assim, já parabenizar a grande maioria das pessoas aí, quem estudou com a gente, já entrou em contato comigo, falou comigo, eu já estou aqui muito feliz pelos resultados, vendo que muita gente se saiu bem, tá certo? E eu espero que você também tenha conseguido alcançar seus objetivos, que na minha opinião, pessoal, no fim de tudo isso aqui, o principal é o crescimento intelectual que cada um de vocês tiveram nesse processo. Para mim, isso é tudo. Independente se você passou, não passou, tá certo? Para mim, o principal é o crescimento desse processo. Porque se vocês tiverem crescido já bastante coisa, vocês não vão querer parar, porque vocês sentiram que é bom e vão querer continuar estudando, se desenvolvendo, e isso aí traz desenvolvimento para todas as pessoas e melhoria de vida para todo mundo, tá bom? Então é dessa maneira, pessoal, que eu quero dizer aí que eu estou muito feliz, agradeço a todo mundo que vem acompanhando o canal e qualquer dúvida pode entrar em contato, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, valeu!